de Deus, vem aprender comigo os processos respiratórios. Para quem não me conhece, me chamo Fernanda, sou estudante de Educação Física e Fisioterapia e vem aprender um pouco comigo, bora. Processos respiratórios. Então, a gente tem 3 processos respiratórios na qual ocorre a hematose, que é a respiração, as trocas gasosas, que é o quê? A ventilação, a difusão e a perfusão. Agora eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas, ok? Lembrando para vocês que no link da minha bio tem essas 2 apostilas ilustrativas didáticas ótimas para você acompanhar nos seus estudos e é isso aí. Bora lá então, gente. A ventilação é o movimento do ar para dentro e fora do pulmão. Então, é a ventilação. A ventilação é nada mais nada menos que a entrada de ar e saída de ar. Isso é a ventilação, a gente está ventilando, ok? E para esse processo ocorrer normalmente, a gente precisa de vencer algumas competências, nas quais são integridade. Gente, a gente precisa ter uma boa integridade das nossas anatomias respiratórias para a gente conseguir respirar bem. A gente precisa ter uma boa luz brônquica, ou seja, a gente precisa que o ar chegue até o pulmão, a gente precisa passar por cavidades anatômicas, enfim, várias coisas. E para ele passar susse no mousse, a gente precisa ter uma boa luz brônquica, que é a passagem do ar sem nenhuma obstrução, ok? Terceiro é vencer a resistência. Vencer a resistência do ar, vencer a resistência da caixa torácica, vencer a pressão. A gente tem muitas resistências, não parece, mas existem muitas resistências para ocorrer a respiração, ok? E a gente precisa ter uma musculatura capaz de fazer a respiração. Quando a gente não tem uma boa musculatura, a gente respira, a gente ventila menos, então isso acaba afetando a respiração, ok? Para lá para a difusão. A difusão nada mais é que a distribuição de gás do pulmão para o alvéolo e do alvéolo para o sangue. Então, a ventilação é a passagem de ar, é a fase que o ar chega até o pulmão, e a difusão é a distribuição desse ar pelo pulmão, vai chegar lá nos alvéolos para ocorrer essa troca gasosa. Beleza? E esse processo também depende de vários fatores que vão interferir na respiração. Na difusão tem o gradiente de pressão. O que é, gente? É a pressão, o gradiente, as coisas sempre vão da onde tem mais para onde tem menos. Pensa no ônibus, o ônibus está cheio. Quando abre a porta, chega o seu ponto, você só quer vazar dali, entendeu? Então a gente vai do ambiente que está lotado, o ônibus está lotado, para a rua, entendeu? Na rua não tem ninguém, então a gente sempre vai do maior para o que tem menos. Mais concentrado para o menos concentrado. A pressão é a mesma coisa, a pressão vai da pressão maior para menor, ok? Isso no gradiente de pressão. A gente também depende da área. Se tem uma área que está meio cagadinha, a gente não vai ter uma boa troca gasosa, porque quanto maior a área, maior a distribuição de gases. A gente também depende da espessura do alvéolo. Quando o alvéolo tem a camadinha mais espessa, dificulta a difusão do ar e a difusão do sangue para fazer a troca gasosa. Então, se você fuma, isso interfere, porque aumenta a espessura do alvéolo ali, da camadinha do alvéolo. A gente também depende da resistência alvéolo capilar. Então, a gente também, que depois eu vou falar da perfusão, a gente tem, para acontecer as trocas gasosas, é o sangue pro alvéolo. As trocas gasosas ocorrem no alvéolo. Se você não viu, veja o outro vídeo que eu fiz de sistema respiratório. Enfim, aqui a gente tem um alvéolo, que é as bolinhas, essa aqui. Ah, gente, o alvéolo vai ser esse aqui. Então, o alvéolo tá aqui e o capilar tá aqui, que é o capilar, um vaso sanguíneo, na qual é bem fino, que vai ocorrer as trocas gasosas. Então, o sangue vai passar aqui e vai, dentro desse espacinho aqui, a gente tem muitas resistências que a gente precisa vencer para o sangue, para fazer essa troca gasosa, ok? Então, ele precisa ter uma boa resistência do alvéolo capilar, entendeu? Outro fator é a perfusão, que é a capacidade do sangue de chegar ao capilar, ou seja, o fluxo sanguíneo que está passando aqui. E para esse sangue passar, eles também precisam de vários fatores que também podem interferir na respiração, no fluxo sanguíneo, que é a integridade do ventrículo direito. Meu Deus do céu, mas o que tem a ver? Gente, tem tudo a ver.
os dois sistemas estão interligados. Por quê? Lembra das duas circulações, a sistêmica e a pulmonar? Então, a gente tem o nosso coração, tem 4 cavidades. Esse eu já falei no vídeo, procura aí na playlist de vídeos. A gente tem 2 ventrículos embaixo. O ventrículo que está desse lado, ele vai lá para o pulmão. Então, o ventrículo direito, ele é responsável por passar o sangue lá para o pulmão, para ele oxigenar esse sangue e passar para o outro ventrículo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para ir para o corpo todo. Então, a gente precisa ter uma boa capacidade cardíaca, ok? E a gente também depende da pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão dos líquidos. Então, a capacidade de puxar, ou de o líquido puxar, de empurrar, enfim, é a capacidade desses líquidos de fazer essa boa perfusão para ocorrer a hematose e as trocas gasosas. É meus papagaios. E é isso, gente. Mais um episódio do Sistema Respiratório. Vão ter mais, então segue aí para não perder nenhum. Beleza? Susse no mousse. Se você entendendo essas coisas aqui, já tá meio caminho andado. Beleza? Aguardem os próximos que vai ter mais. Bora, galera!